Meu nome é Wallace, eu sou da unidade Leopardo e eu vi falar do capítulo 1 de Mateus. Abraão teve um filho chamado Jacó e depois de 14 gerações nasceu Jesus. Maria e José estavam procurando um lugar para ter seu filho, mas eles não acharam um lugar. E o fazendeiro lhe concedeu um lugar onde que os animais dormiam. Maria teve seu bebê em uma manjedoura. E Maria falou para José para colocar o nome de bebê de Emanuel. Mas só que José falou para botar o nome dele de Jesus. Meu nome é Jorge Nicolas, sou da unidade Leopardos. E na história, quando eles fugiram para o Egito, o anjo chegou e avisou para eles proteger um menino que Herodes queria matar ele. Depois, quando eles voltaram para a cidade deles, eles descobriram que Herodes tinha morrido. Meu nome é Lucas Avelino, eu sou da unidade Falcão e eu vou contar o resumo do capítulo 3, que é sobre João Batista, que ele morava no deserto da Judéia, ele batizava muitas pessoas, pregava o evangelho, e também que um dia Jesus foi visitar João Batista no deserto e pediu para ser batizado. João disse: "E eu é que não devia ser batizado por você?" Aí ele disse: "Não, porque eu vou ser batizado no nome de Deus." Aí João batizou Jesus e apareceu uma pomba, o céu se abriu, e chamou o filho de quem tanto me orgulho. João Vitor, da unidade Falcão, no capítulo 4. Fala sobre Jesus quando foi tentado pelo diabo e quando ele jejuou 40 dias e 40 noites. Fala também que ele foi para Galileia por causa que João havia sido preso. Fala também dele ter chamado 4 discípulos que eram pescadores e ter curado os enfermos. Meu nome é Marcos, sou da unidade Falcão, falo sobre o capítulo 5. Nesse capítulo relata sobre o Sermão da Montanha. Jesus diz sobre o adultério, o amor ao próximo, a vingança, sobre os discípulos serem o sal da terra e a luz do mundo. Diz sobre as bem-aventuranças também. Diz também sobre o amor ao próximo, que não se deve odiar os inimigos e sim orar por eles. Unidade Falcão, meu nome é Matias e eu vou falar sobre o capítulo 6. O capítulo 6 fala sobre você fazer sua obra para você receber sua recompensa e também fala sobre para você seguir as ordens de Cristo, que você vai receber sua recompensa. Meu nome é Karina, sou da unidade Águia Dourada, vou falar sobre o capítulo 7, onde Jesus fala para uma multidão que não devemos julgar para não sermos julgados, que devemos seguir o caminho dele e que só assim nós encontraremos a felicidade. Meu nome é Aline, sou da unidade Águia Dourada e eu li o capítulo 8 de Mateus. Ele fala sobre a cura que Jesus fez a algumas pessoas e que para ele é impossível. Meu nome é Anne, sou da unidade Águia Dourada, vou falar sobre o capítulo 9. É o capítulo que fala sobre as curas que Jesus fez, sobre a cura do paralítico, da cura do cego e que muitas pessoas duvidaram sobre isso. Mas mesmo assim Jesus fez esses milagres e provou que ele é o Filho do Pai. Meu nome é Ana Vitória, da unidade Pantera, eu falo sobre o capítulo 10. Fala sobre que Jesus escolheu os 12 apóstolos e teve dificuldades, recompensas. Meu nome é Thaís, unidade Pantera, eu vou falar sobre o capítulo 11. João Batista envia 2 discípulos a Jesus em 3 cidades penitentes. O jugo de Jesus é suave e o fardo é leve. Meu nome é Vanessa, sou da unidade Pantera e vou falar sobre o resumo do capítulo 12. O capítulo 12 fala sobre o sábado, em que os discípulos estão colhendo algo para comer e Jesus explica aos fariseus que isso não é pecado. E Jesus vai curar algumas pessoas longe dali. Então, Jesus explica que curar as pessoas e ajudar o próximo não é pecado, fazer isso no sábado. E assim os fariseus não conseguiram acusar Jesus de nada. Meu nome era Beatriz e eu li o capítulo 13. Eu falava da parábola do semeador
e que a nossa fé é comparada à semente de uma mostarda, que é a menor das sementes e quando cresce se torna a maior das plantas. Meu nome é Letícia, sou da Arara Azul e vou falar do capítulo 14. Naquele tempo, o governador da Galileia iria dar uma festa em seu aniversário. No dia da festa, a filha de Herodias dançou perante todos os convidados da festa. Por isso, Herodes prometeu a ela que daria qualquer coisa que ela pedisse. Portanto, a mando de sua mãe, ela pediu a cabeça de João Batista em um prato. Quando Jesus ficou sabendo da notícia, ele caminhou sozinho em um lugar deserto, mas a multidão sabia onde encontrar e por isso o seguiram. Meu nome é Lídia, sou da Arara Azul, vou falar do capítulo 15. Um dia Jesus estava almoçando, aí os fariseus chegaram e perguntaram por que antes das refeições seus discípulos não lavavam as mãos. Aí Jesus respondeu porque em vez de eles estarem preocupados em obedecer os mandamentos, porque eles estavam preocupados em lavar as mãos. Então Jesus mandou os discípulos embora, subiu no barco e foi para a região do Magadã. Meu nome é Marcelo, sou da unidade Tigre, capítulo 16 de Mateus. Alguns fariseus queriam que Jesus fizesse algum milagre, mas Jesus disse que não, porque tinha muitos milagres na sua frente. Então, eles pregaram o evangelho de forma errada, e tudo porque Jesus queria mostrar que ele era o verdadeiro Salvador. Meu nome é Anderson, sou da unidade Tigres, eu Mateus capítulo 17, diz sobre os milagres de Deus, que nem todo mundo estava gostando e que mesmo assim Deus não parou de pregar. Meu nome é Marcelo, sou da unidade de Leão e eu vou falar sobre o capítulo 18. Que os discípulos ele perguntam para Jesus quem é mais importante no céu. Aí Jesus fala que não tem mais importante, mas ele cita um exemplo das crianças, que as pessoas devem ser igual às crianças. E fala que semelhante seu, ele peca, você deve ajudar essa pessoa a consertar o erro que ela fez. Gustavo, eu li o capítulo 19, que falava sobre Jesus quando ele fala do divórcio e quando ele fala um jovem como ele deve ser salvo. Meu nome é João Paulo, unidade Falcão, no capítulo 20. Nesse capítulo fala que Jesus faz alguns testes com a gente durante a nossa vida e nós, como somos ambiciosos às vezes, não passamos nesse teste. E por isso que nesse capítulo ele fala, muitos serão chamados, mas poucos serão escolhidos. Meu nome é Antônio Júnior, eu estou no capítulo 21 e sou da unidade Falcão. O meu resumo foi que Jesus chegou em Jerusalém, aí o povo ficou meio assustado e tal, perguntando quem era e tal. Aí teve uma noite que ele estava com fome e tal, aí ele foi numa figueira, aí comeu e falou que para ela secar, para não ter mais fruto lá. Aí secou, o discípulo ficou assustado, aí perguntaram por que ela secou tão rápido assim. Aí ele falou que temos que ter fé, que somos salvos pela nossa fé. Meu nome é Jaqueline, eu sou da unidade Beija-Flor e eu li o capítulo 22, que Deus quer que todos nós vamos para o céu e que nunca devemos ser desonestos, que nunca devemos duvidar de Deus porque Ele sempre fala a verdade. Deus é Deus dos vivos, não dos mortos, e que o principal mandamento é que devemos amar a Deus e uns aos outros. Meu nome é Rafaela e eu sou da unidade Beija-Flor e meu versículo é 23. Mateus 23. E tudo que a gente faz aqui na terra, assim, a gente mente, mas Deus lá de cima está vendo tudo que nós fazemos aqui embaixo. E não devemos mentir uns para os outros, nossos colegas, porque esse é o caminho errado. Então, é isso que eu quero passar aqui para vocês. E quem mente não vai para o céu. Meu nome é Bruna, sou da unidade Beija-Flor, no capítulo 24. O meu capítulo fala sobre Salomão, que ele
Ele era um homem falso, e fingiu para que nós acreditarmos nele. Meu nome é Marina, eu falei sobre o capítulo 25, de 1 a 30. Jesus fala sobre muitas parábolas, e a parábola que eu consegui foi sobre as 10 mulheres. 5 tiveram óleo e trouxeram reserva, e 5 não. E vai falando que as 5 que trouxeram óleo conseguiram ir para o casamento e as 5 não. Então, fala sobre isso, fala sobre o reino de Deus, né? Que nós possamos ter sempre preparados, senão Deus não sabe na hora que vai chegar, então temos que estar preparados. Meu nome é Isabela, sou da Unidade Era Azul. Vou falar Mateus 25, de 31 a 46. Fala sobre o juízo final. Fala que Deus vai voltar com os anjos e vai sentar na cadeira do rei. E fala que Deus vai separar o mundo em duas partes, a esquerda e a direita. A direita ele vai falar que irá para o céu, que guardou o lugar, e a parte esquerda vai queimar no fogo eterno. Meu nome é Paula, sou da Era Azul. Eu li o capítulo 26 e ele fala de uma mulher que deu vidro de perfume na cabeça de Jesus e os discípulos não gostam, mas Jesus fala que ela praticou uma boa ação. Fala quando Judas entregou Jesus por 30 moedas de prata. Fala quando Pedro nega Jesus 3 vezes, depois nega Jesus 3 vezes depois do galo. Meu nome é Bruna, da Unidade Borboleta, capítulo 26. Está falando quando Pedro negou a Jesus. Jesus falou para Pedro sobre Nazaré e Pedro falou que não conhecia esse homem. Meu nome é Nicole, eu sou da Unidade Borboleta e vou falar sobre o versículo 27. Judas foi devolver as moedas que ganhou, entregando a Deus, e em seguida se matou. Então depois os soldados pegaram Deus para bater. Eu vou falar sobre a crucificação de Jesus. Quando Jesus foi crucificado, tinha 2 ladrões ao lado dele, e um deles se arrependeu e pediu perdão. E quando Jesus morreu, o velho tabernáculo se partiu em 2, e Jesus ressuscitou no 3º dia. Eu me chamo Minádia Patrícia de Cristóvão. Este capítulo é o capítulo 28, que fala sobre as 2 Marias e os discípulos. Que os discípulos que foram encontrados pela primeira vez com Jesus Cristo. E que havia também alguns discípulos que não acreditavam na fé de Jesus e que Jesus dizia que ele tinha o poder de tudo. E essa